Você já se perguntou o que o Vaticano esconde do resto do mundo? Entre os imensos corredores de mármore, os cofres dourados e as portas trancadas a 7 chaves, existem documentos secretos, guardados há séculos, escritos que, segundo muitos, mudariam completamente tudo o que sabemos sobre a história da humanidade, e até sobre a própria religião. Hoje, aqui no Curiosidade Sempre, você vai descobrir o que há por trás dos muros mais vigiados do planeta. O que realmente existe dentro do arquivo secreto do Vaticano. E principalmente, o que o Vaticano nunca quis que você soubesse. Fade dramático com trilha de suspense crescente. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode abalar a sua fé e a sua visão sobre o mundo. O Arquivo Secreto do Vaticano, ou, como é chamado oficialmente hoje, o Arquivo Apostólico Vaticano, é uma das instituições mais misteriosas do planeta. Ele contém mais de 85 quilômetros de prateleiras subterrâneas, com documentos que datam de mais de 12 séculos atrás. São registros que atravessaram impérios, guerras, conspirações e decisões que mudaram o rumo da humanidade. Mas, o que há de tão secreto ali dentro? Fontes históricas afirmam que o Vaticano guarda cartas escritas por reis, imperadores e até cientistas famosos, além de documentos sobre aparições, profecias, pactos e investigações sobrenaturais. Entre eles, haveria um documento em especial, um texto que, segundo alguns estudiosos, nunca deveria vir à tona. De acordo com relatos de ex-funcionários do Vaticano e pesquisadores independentes, existe um documento que carrega o codinome de A Terceira Profecia de Fátima Completa, uma versão jamais divulgada ao público. O Vaticano revelou parte dessa profecia no ano 2000, mas muitos acreditam que a versão mostrada ao mundo é incompleta. A suposta versão verdadeira traria uma previsão apocalíptica, descrevendo um futuro em que a Igreja seria destruída por dentro, e o mundo mergulharia em um caos espiritual e moral jamais visto. Há quem diga que esse texto não fala apenas de fé, mas também de contatos com seres de outros mundos, de um suposto segredo sobre a origem da humanidade, e até de uma ligação direta entre o Vaticano e civilizações antigas. Mas o mais perturbador é o que teria sido descrito no final. Um evento global, envolvendo a queda de líderes religiosos e um falso Messias, que se levantaria para enganar as nações. Pouquíssimas pessoas no mundo têm acesso ao conteúdo total desses arquivos. Entre elas, apenas o Papa e alguns altos cardeais. Mas alguns ex-funcionários alegam ter lido partes desses textos, e o que contam é de arrepiar. Um desses relatos teria sido feito por um antigo monsenhor que, pouco antes de morrer, revelou: se o mundo soubesse o que há ali dentro, haveria pânico, revoltas e a perda total da fé. Outros mencionam que o Vaticano mantém em segredo provas de fenômenos inexplicáveis, como aparições de seres celestiais registrados por câmeras internas, correspondências com governos sobre contatos extraterrestres, e até testemunhos de padres que presenciaram portais espirituais dentro das catacumbas romanas. Tudo isso, cuidadosamente arquivado e trancado com códigos que só o Papa pode autorizar abrir. E muitos acreditam que isso já começou a acontecer. Mas afinal, por que esconderiam algo assim? Alguns historiadores acreditam que esses segredos poderiam abalar completamente a estrutura da Igreja e da fé cristã. Outros vão ainda mais longe, afirmando que o Vaticano sabe sobre uma verdade muito mais antiga que a Bíblia, uma verdade sobre a origem do homem e da própria divindade. Uma das teorias mais polêmicas fala sobre um documento chamado o Evangelho de Enoque, que narraria encontros entre humanos e anjos caídos, seres que teriam trazido conhecimento proibido à humanidade, dando origem a civilizações avançadas muito antes da era cristã. E adivinha? Há quem diga que o Vaticano possui a versão original desse texto, mas nunca o revelou publicamente, por considerá-lo perigoso demais. Em 2019, o Papa Francisco anunciou a mudança do nome do arquivo, de secreto para apostólico. Muitos viram isso como uma tentativa de diminuir o peso das teorias conspiratórias. Mas para os mais atentos, essa mudança foi apenas um disfarce. Logo depois, pesquisadores relataram que vários documentos foram transferidos ou destruídos discretamente, sem qualquer registro público. Coincidência? Ou o Vaticano estava escondendo algo antes que fosse tarde demais?
Há também os que afirmam que o Vaticano tem documentos sobre aparições marianas que nunca foram reconhecidas oficialmente, porque traziam mensagens que contradiziam a própria doutrina da Igreja. Entre eles, relatos de uma aparição que teria avisado sobre um tempo em que o próprio Vaticano seria tomado por forças sombrias, e que um falso Papa sentaria no trono de Pedro. Hoje, mesmo com toda a tecnologia do mundo, ninguém sabe ao certo o que realmente está guardado lá dentro. Pesquisadores precisam de autorizações especiais que podem levar anos, e mesmo assim, só conseguem acessar uma pequena parte do acervo. O que se sabe é que há ali cartas originais de Michelangelo, registros do julgamento de Galileu, e até relatos de exorcismos que jamais vieram a público. Mas o que mais intriga é o que não pode ser visto, nem copiado, nem mencionado. Será que o Vaticano esconde provas de que Jesus teve descendentes? Ou que a Igreja teria alterado parte das escrituras originais para controlar o poder espiritual? Ou talvez, algo ainda maior, uma verdade que pode mudar completamente tudo o que acreditamos? O Vaticano nega tudo. Mas entre as paredes douradas e as catacumbas silenciosas, há segredos que continuam vivos, e guardados a ferro e fogo. Talvez, um dia, quando o mundo estiver pronto, ou quando for tarde demais, esses documentos finalmente sejam revelados. E quando isso acontecer, o mundo nunca mais será o mesmo.